abrir então nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Eu farei a leitura e vamos meditar do versículo 1 até o versículo 11. Paulo aos Romanos, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, do versículo de 1 até o versículo de número 11. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus Cristo, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação. Desfrutando de tudo que Cristo conquistou para nós. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Desfrutar. E aqui, esta carta, nesse momento, ela faz uma transição muito importante para nós. Capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai falar da condição humana, que é degradante. E um versículo marcante é 3:23, quando ele diz que todos carecem da glória de Deus, que todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a condição humana é que todos são pecadores e necessitam de Deus. Mas depois, no capítulo 4, e Paulo vai mostrar que a justificação, ou essa dívida que nós tínhamos, e por isso carecemos de Deus, essa dívida é paga por Jesus. Se com Adão veio a morte, por meio de Cristo vem a nossa vida, a nossa salvação. E a nossa justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. E agora aqui no capítulo 5, Paulo vai falar agora dos benefícios dessa justificação. Olha aí a primeira parte, a primeira palavra, a primeira expressão, melhor, do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, capítulo 4 ele explica que nós fomos justificados pela fé. E agora, já que nós fomos justificados, então justificados, ele vai começar a falar dos benefícios. Os benefícios que nós temos em Cristo Jesus, porque ele conquistou para nós esses benefícios. Mas antes de entrarmos nele, deixe-me lembrar de uma coisa para vocês que a gente, talvez os mais velhos aí vão lembrar muito bem. No dia 1º de maio de 1994, era um domingo, e eu faltei muitas escolas dominicais por causa de uma pessoa que era um ícone, um ídolo nacional. Dia 1º de maio de 1994, passando reto em uma curva no circuito de Imola, na Itália, e depois de bater fortemente,
veio à morte um grande piloto que os mais velhos aí vão conhecer, Ayrton Senna. Ele foi a razão de eu ter faltado muitas escolas dominicais, meus irmãos. Eu gosto muito de automobilismo e eu era muito fã do Ayrton Senna. E, sem dúvida, é um dos maiores pilotos, para mim, o maior piloto que já existiu até hoje. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no dia do seu enterro, uma frase de também uma fã da Ayrton Senna me chamou muita atenção. Uma mulher chorando, dando a entrevista, ela disse: todo brasileiro precisa de um pouco de paz, um pouco de alegria e um pouco de esperança. Mas a alegria se foi. E essa frase me marcou muito. Eu sempre carreguei esta frase comigo. Paz, alegria, esperança. Se não for o que todos necessitam, mas eu acredito que é o que todos necessitam, pelo menos é o que a maioria espera, o que a maioria deseja. E acontece, e esses benefícios, né, são benefícios, paz, alegria, esperança. E segundo a mulher entrevistada, a alegria trazida aos brasileiros pelas manhãs de domingo era um benefício decorrente das vitórias do grande piloto que foi Ayrton Senna. Ele corria pelas manhãs de domingo e a gente se alegrava. E a gente ficava, quem gosta de automobilismo, nossa, eu ficava eufórico com as vitórias dele. Isso era um benefício trazido pela vitória de um grande piloto. Meus irmãos, isso tem tudo a ver com o que nós veremos nessa noite, porque nós vamos falar dos benefícios trazidos pela vitória de alguém que é muito maior do que Ayrton Senna e muito maior do que qualquer pessoa nesse mundo. E da mesma forma como muitos brasileiros tinham alegria aos domingos pelas vitórias de alguém, nós podemos ter alegria, paz, esperança, confiança, certeza, segurança na salvação pela vitória que Cristo Jesus conquistou por nós na cruz. E a maior coisa que nós vemos aqui que Paulo tem tratado é da justificação. E porque fomos justificados pela fé em Cristo, nós podemos viver em verdadeira paz, em esperança firme e em segurança inabalável no amor de Deus. Viver com verdadeira paz, paz verdadeira, esperança firme e segurança inabalável no amor de Deus. E é sobre estas verdades que eu quero falar para vocês. Portanto, para compreendermos essa realidade, Paulo nos apresenta 3 resultados maravilhosos dessa justificação. E o primeiro resultado é a paz que transforma a nossa relação com Deus. A paz que transforma a nossa relação com Deus. Versículo 1, olha aí na sua Bíblia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Meus irmãos, a justificação não apenas resolve o nosso passado, porque eu já falei para vocês da salvação aqui, muitos já sabem, né? A salvação em 3 P's. Eu fui salvo da penalidade, estou sendo salvo do poder do pecado e eu serei salvo da presença do pecado. A justificação, quando eu tenho fé em Cristo Jesus, é algo que aconteceu no passado. Eu estou livre da penalidade, Ele pagou. Só que isso não fica só no passado, não. Ela altera a nossa posição diante de Deus agora. Eu era inimigo de Deus, mas agora existe paz, não mais guerra. Eu não mais sou inimigo de Deus. Ele não está mais contra mim. Pelo contrário, agora há acolhimento, não há condenação. Já viu aquelas pessoas que sempre falam assim: não, eu estou em paz com Deus. Não, está de boa com Deus, para mim está tudo bem.
A pergunta não é se eu estou em paz com Deus, mas a pergunta deve ser: Deus está em paz comigo? E a única maneira de Deus estar em paz comigo é se eu tenho fé em Cristo Jesus, entrego verdadeiramente a minha vida a Ele, entendendo que não há salvação a não ser por meio dEle, porque foi Ele que cancelou o escrito de dívida que constava contra mim, pagando-o na cruz, removendo-o na cruz. É somente a fé nesse Jesus que faz com que Deus tenha paz comigo. Caso contrário, eu ainda sou inimigo de Deus. Não é aqui uma paz subjetiva, meus irmãos. Não é um sentimento, mas é uma paz objetiva. Qual que é a diferença disso? Não é eu me sentir em paz, é uma realidade. Porque muitas vezes eu posso não me sentir em paz, mas isso depende de mim, de como eu estou. Mas quando eu entendo que é uma paz objetiva, é um status, por mais que às vezes eu fique angustiado, por mais que às vezes eu fique abalado com as coisas, ou eu duvide de certa maneira de Deus, eu posso confiar que Deus está em paz comigo, porque eu creio em Jesus e Ele pagou um preço por isso. É um novo status diante de Deus. E depois que Deus bateu o martelo no tribunal, dizendo: Admaicon, você está justificado. Natália, você está justificada. Kellen, você está justificada. Depois que ele bateu ali o martelo e disse isso, agora o status muda também. Ele já não é mais um juiz que condena, mas depois de ser o juiz que absolve, agora ele também é um pai que nos acolhe, porque depois da justificação nós temos a adoção. Ele nos adota como filhos. Meus irmãos, como você tem vivido? Como alguém realmente reconciliado ou ainda carrega de culpas, de pecados passados? Muitas vezes a gente fica preso no passado porque cometemos erros. Mas se nós temos fé em Cristo Jesus, se nós confessamos o nosso pecado, e verdadeiramente nós nos reconciliamos e abandonamos isso, o Senhor nos perdoa. Ele está em paz conosco e nós podemos então descansar. A paz com Deus precisa moldar a maneira como nós encaramos a vida, a oração e o futuro. Esse é um benefício que nós podemos lançar mão dele agora e viver ele agora. Mas muitas vezes vivemos na angústia, na amargura, como se Deus estivesse contra nós e não a favor de nós, porque não entendemos muito bem isso. Mas então Paulo também nos mostra aqui um segundo resultado desta justificação que vem por meio da fé. E esse segundo resultado está aí no versículo 5, do versículo 2 ao versículo 5, e a esperança que cresce até mesmo nas tribulações. Primeiro, a paz que muda o nosso relacionamento com Deus. E agora, a esperança que cresce mesmo ou até mesmo nas tribulações. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 2. E também nos gloriamos nas tribulações. Isso é muito importante entendermos. Porque os crentes, eles estavam vivendo, entendendo que agora eles estavam em paz com Deus. E eles esperavam um dia a glória de Deus, ou o dia glorioso, até da nossa glorificação. Lembra que eu disse para vocês agora há pouco? Pensa aqui comigo, a salvação no passado, no presente e no futuro. No passado, eu fui salvo do quê? Da penalidade do pecado. Isso já aconteceu, certo? Mudou o meu status com Deus? Ele está em paz comigo? Mas agora, no presente, eu estou sendo salvo do quê? Do poder do pecado. E nesse momento eu tenho lutas. Eu vou mesmo passar por tribulações.
Coisas irão acontecer comigo, o meu corpo é corruptível, eu vou sofrer com doenças, com problemas, nós vamos morrer, isso é certo. Nós vamos perder entes queridos, nós vamos sofrer com a injustiça no mundo, isso tudo está acontecendo agora. Mas olha só o que ele diz no versículo, aí no versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Só que eles não gloriavam no sentido de estarem passando por dificuldades, mas na esperança do dia glorioso, da glorificação. Eles viviam hoje, lembrando do que o passado trouxe para eles, agora eles estavam em paz com Deus, mas na esperança futura. Lá estava a glória deles. De tal forma que então eles falam assim, ó, e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque as tribulações de hoje, entendidas corretamente, vai nos dar esperança para o dia de amanhã. Olha só, ele vai dizer aí, ó, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então Paulo faz uma inversão surpreendente aqui. A tribulação, ela não destrói a nossa esperança. Pelo contrário, ela a fortalece. Você é crente no Senhor Jesus? Você está passando por tribulação hoje? Tem passado por tribulação? O que pode ser essa tribulação? Problema conjugal? Injustiça social? Que tirou de você coisas que não deveriam ser tiradas? Problemas com os filhos? A dor de uma doença ou da perda de alguém querido? Meu querido, não importa qual seja a tribulação. O que Paulo nos ensina é que essa tribulação, ela vem para o crente não para destruir a esperança, mas para fortalecer a esperança. Essa tribulação vai produzir em você perseverança para continuar. Ela vai produzir em você uma experiência, porque você vai se tornar um crente maduro. E ela vai fortalecer a sua esperança. E mesmo Paulo diz aqui que essa esperança não confunde. Em outras palavras, essa esperança não é duvidosa, ela é certa. Ela não nos confunde, não faz com que a gente fique confuso. Pelo contrário, a gente vai ter certeza de que Deus está conosco e de que o dia glorioso vem. Nós vamos passar pela tribulação, certos de que Deus está conosco. E isso porque o Espírito Santo que é derramado sobre nós, derramado no nosso coração, nos ajuda e nos capacita a passarmos por essas tribulações. Portanto, meu irmão, tribulações não são sinal de abandono de Deus, mas de moldagem dele para a sua vida. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo, pergunte o que Deus quer fazer com isso na minha vida. O que Deus quer mudar em mim? O que Deus quer fazer em mim? Como que Deus está usando isso para fortalecer a minha fé e para fortalecer a minha esperança nele? E a esperança cristã, é importante você entender que ela não depende das circunstâncias, mas ela depende do amor de Deus derramado por nós. Portanto, como Deus tem usado as tribulações recentes para fortalecer a sua esperança? Pense no seu dia a dia, pense na sua vida, o que você tem enfrentado. E até mesmo no que você pode vir a enfrentar nos próximos dias, meses ou anos. Como que Deus tem usado essa tribulação para trabalhar a sua vida e mudar a sua história. Mas em terceiro e último lugar aqui, um terceiro resultado que nós vemos, é o amor que garante nossa salvação presente e futura.
versículo 6 ao versículo 11. Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos fracos. Deus prova o seu amor para conosco. Aqui Paulo atinge o ápice daquilo que ele quer ensinar. Se Deus fez o mais difícil, que era salvar-nos quando éramos inimigos, agora que nós já estamos reconciliados, ou seja, o mais fácil, porque somos filhos, Ele não vai levar até o final, nos salvando de todos os problemas que nós podemos enfrentar aqui? O mais difícil Ele fez. É esse o raciocínio de Paulo. Olha, se antes que nós éramos inimigos, Deus nos reconciliou, agora que nós somos filhos, Ele vai nos abandonar? Ele vai deixar a gente padecer sem razão? Ou porque Ele não gosta de nós, ou porque está contra nós? Jamais, irmãos. Portanto, quando nós enfrentarmos tribulações, enfrentarmos dificuldades na vida, nós podemos ter certeza de que isso não é falta do amor de Deus, porque Deus provou o seu amor por nós, entregando Cristo para morrer numa cruz, quando nós ainda éramos inimigos. Eu posso passar o que for, a tribulação que for, e a dor pode ser quase que insuportável, mas eu posso ter a certeza de que Deus me ama e Ele jamais vai me abandonar. Acontece que muitas vezes nós achamos que merecemos alguma coisa. Mas olha comigo, versículo 6. Cristo morreu, versículo 6, porque Cristo morreu quando nós ainda éramos fracos. Fracos. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós éramos ímpios. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Preste atenção. Quando Cristo morre por nós, quando você crê no sacrifício dele, e nesse momento é reconciliado, é justificado, todos nós precisamos entender que nós não passávamos de fracos, ímpios e inimigos de Deus. Ou seja, não é pelos nossos méritos. Todos nós não merecemos nada além da ira de Deus e de pagar por tudo no inferno. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós temos fé em Cristo Jesus, isto é pela misericórdia e graça dele. Portanto, se temos algo melhor do que o inferno, já temos algo melhor do que aquilo que merecemos. Eu já disse para vocês, um saudoso professor, no seminário, a gente sempre, quando o encontra, pergunta: e aí, professor, o senhor está bom? E ele sempre diz: estou melhor do que mereço. E não importa quão ruim seja o nosso dia, sempre nós podemos dizer: estamos melhor do que merecemos. Nada do que aconteceu foi resposta ao nosso mérito. Tudo foi expressão do amor provado por Deus. E esse amor provado por Deus não está ligado a algo que Deus pode me dar agora como algum benefício, saúde, bens, pessoas, dinheiro, nada disso. A prova desse amor está no fato de Cristo ter morrido numa cruz, sendo nós ainda pecadores. Portanto, meus queridos, isso é importante entendermos, para que quando estivermos passando pelas tribulações, lembremos: o Senhor está comigo. Ele me ama, Ele já provou o seu amor. Não duvide do amor de Deus quando você estiver enfrentando a tribulação. O amor dele já foi provado por você. Ele está com você. E lembre-se do que Paulo diz: você pode ainda gloriar na tribulação, porque ela vai te trazer experiência. A experiência vai te levar à perseverança, a perseverança à experiência, e a experiência vai te levar a ter esperança, e esperança firme.
de tal forma que a gente vai conseguir viver hoje por aquilo que Deus fez por nós no passado, contemplando e nos alegrando com a esperança do tempo que virá, do porvir. Ah, meu irmão, a segurança do cristão não está em seu desempenho, mas no amor de Deus mostrado na cruz por nós. A dúvida constante do amor de Deus, ela é vencida quando nós olhamos para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz. O Isaac está ali levantando o desenho. Se você reparar, você pai, você vai reparar que tem um sol maravilhoso, um jardim maravilhoso e uma cruz ali desenhada. Porque aquilo que prova o amor de Deus por nós é a cruz. Nós devemos todos os dias olhar para a cruz. Porque se nós fizermos isso todos os dias, podemos enfrentar qual tribulação for, ainda assim nos gloriaremos na esperança da glória de Deus que virá, porque com certeza ela virá. Olha o que ele diz, versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos gloriamos em Deus por causa da cruz de Cristo, porque é nela que está a nossa esperança. Eu quero concluir falando sobre a paz, a alegria e a esperança que nunca podem ser perdidas. A paz, a alegria e a esperança que nunca podem ser perdidas. Eu quero chamar a equipe de música aqui à frente. E, meus irmãos, naquele triste 1º de maio de 1994, uma nação inteira sentiu que a alegria havia ido embora. Muitos ficaram tristes. O Brasil chorou porque a sua alegria estava depositada em um grande piloto, um ídolo nacional, um herói esportivo, mas um momento passageiro. E aquela mulher, aos prantos, resumiu o que todo coração humano deseja. Lembra da mulher que disse em entrevista? Ela disse, todos precisam de paz, alegria e esperança. Mas a alegria foi embora. Meus irmãos, todos nós precisamos de paz, alegria e esperança. Mas aqui em Romanos 5, de 1 a 11, nós vemos que essas 3 coisas, elas não precisam ser frágeis na nossa vida. Pelo contrário. Não precisam depender de circunstâncias. Elas não dependem de vitórias esportivas. Não dependem de acontecimentos políticos. Não dependem de relacionamentos humanos. Não dependem de segurança financeira. Não. Meus irmãos, a paz que Cristo nos dá, ela não pode morrer num acidente, como a alegria foi embora no dia 1º de maio de 1994. A alegria que Cristo produz, ela não pode ser enterrada, como foi enterrada com Ayrton Senna. A esperança que Cristo sustenta não pode ser arrancada de nós. Não. Em Cristo a nossa paz não depende de desempenho de ninguém. Em Cristo a nossa alegria não depende de resultados de ninguém. Em Cristo nossa esperança não depende do amanhã. Ela vem do Deus que já garantiu o nosso futuro. A alegria daquele domingo ficou lá na pista de Imola, na curva Tamburello. Mas a alegria que vem da justificação pela fé, ela saiu viva do túmulo no 1º domingo da história, o domingo da ressurreição. E porque Ele vive, nós temos paz em Deus, nós nos gloriamos na esperança e somos amados com um amor que jamais será retirado de nós. Tudo isso porque Ele vive.
Essa é a maior prova de amor, essa é a maior certeza da nossa esperança, e essa deve ser a maior alegria da nossa vida. Vamos nos colocar de pé e encerrar cantando esse cântico maravilhoso que diz: porque Ele vive. Posso crer.
Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Não precisamos temer o agora. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Ele vivo está. Pai, que a nossa certeza da esperança, ó Deus, da glória do Senhor, possa fazer com que nós, agora no presente, possamos suportar qualquer tribulação sem perder, ó Pai, essa esperança ou a certeza de que o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Pai, que qualquer tribulação, que qualquer irmão esteja enfrentando, possa, ó Pai, de verdade ser para ele, que ele possa entender que isso não é para destruir a esperança na vida dele, pelo contrário, é para fortalecer essa esperança, para tratar essa esperança, para moldar a sua vida. E, ó Pai, assim que cada um possa enfrentar as tribulações, olhando para a cruz de Cristo, tendo a certeza do amor do Senhor por nós, para que assim, ó Deus, vivamos agora, no presente, se necessário for, como Pedro nos ensina, passando por várias tribulações, mas certos de que um dia estaremos com o Senhor, ó Pai. Pai, que esta verdade esteja no nosso coração e que seja ela a alegria da nossa vida, ó Pai. Que assim, ó Deus, nós possamos viver dia após dia. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a eterna consolação do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todos sempre. Amém. Amém. A igreja pode se